Deixa eu trazer aqui uma opinião aqui do Renan e vou passar para você de novo, para a gente fazer um déjà vu que nós já fizemos na nossa segunda live, se eu não me engano. Aquela que a gente fez com o Sabino, Eu sabia. foi a transmissão simultânea. O Renan, ele comentou aqui, eu apesar de ser novo... Ô Renan, não vem com esse papo de falar que apesar de ser novidade não, porque já faz uns 30 anos que a gente faz isso, não cola em ninguém. Ele está dizendo que está na área há bastante tempo e tem notado que a criação de novos papéis como Product Owner e esse UX, gente, é o User Experience, que na verdade, o papel dele é meio que garantir que o designer que foi criado atende à necessidade do usuário, daí o nome experiência do usuário, né? São coisas muito bonitas de se falar, mas são papéis distintos, né? Ele continua aqui dizendo que são papéis diretamente ligados à nossa área, por isso acho fundamental ter pessoas de processo mesmo em projetos de software ágil. Somos nós que abrimos caminhos e ajudamos a direcionar na tomada de decisão do backlog e das sprints. E aí o Guilherme, ele coloca uma pergunta, que é o que eu queria colocar aqui, Fábio, para a gente. Eu começo a falar, depois passo para você. O Guilherme disse, em linha com o que o Renan falou, qual a relação pode ser feita entre o profissional de BPM e o Product Owner? Nós tivemos uma live, né, que foi na segunda edição, em que nós tentamos falar um pouco de papéis distintos, né? O analista de processo, o analista de negócio, o analista de requisitos e o Product Owner, para ver se a gente conseguia, de alguma forma, traçar uma linha que dividia esses papéis. No final da live a gente entendeu que todo mundo é todo mundo e todo mundo pode trocar o papel com todo mundo. Mas enfim, vou falar um pouquinho aqui do analista de processo, foi o que nós fizemos lá, né, Fábio? Eu falei lá do analista de processo e você falou do Product Owner. Vamos fazer algo parecido aqui. O analista de processo, então, me referindo ao que ele está chamando aqui de profissional de BPM, ele tem esse papel, então, de coletor das informações, né, no momento da modelagem, ele que vai ser o responsável, então, por colher essas informações, de preparar as documentações, de prover como o processo funciona, como aquele fluxo de atividade está definido, para que possa ser feita a análise e, enfim, desenhar o processo futuro, né? Então, o profissional BPM está ali muito ligado ao negócio, à compreensão do funcionamento do negócio, ao provimento de documentação disso. E o Product Owner tem aí já tem uma função bem distinta que eu vou deixar para o meu amigo Fábio falar um pouquinho do Product Owner. Manda aí, Fábio. O Product Owner, ele é traduzindo, né, de forma literal, o dono do produto. Então, o que ele é? Ele é o cara que tem que ou ser o cliente, ou poder falar em nome do cliente, dizendo o que o produto tem que ser ou não tem que ser. E durante a construção, né, a gente está falando de gestão ágil, Scrum, então como é que seria a construção? Vou lá fazer sprint a sprint, vamos pensar dentro do mundo de processo. Estamos fazendo projeto de processo através do Scrum. O que a gente vai ter então lá? Ao invés de ter um Product Backlog, a gente vai ter um Process Backlog, que é um backlog de projetos gerado a partir de iniciativas de processos que vieram de um portfólio de processo, caíram num portfólio de projetos, vão ser priorizadas num backlog, um Process Backlog, que vai ser dividido dentro de uma Sprint Backlog para ser executada aí a N mãos com desenvolvedores, com analista de processo e por aí vai, né? Então, você desmembrando nessa sequência, o Product Owner aí, ou Process Owner, ou qualquer coisa Owner, vai ser o cara que vai ter que dizer, olha, eu quero que isso aqui tem que ser desenvolvido assim. Nessa sprint, para gerar mais valor e a gente provar a necessidade real disso que a gente está fazendo, eu acho que a gente deveria começar por essa parte. Essa necessidade cabe dentro de uma sprint, ou esse conjunto de necessidades cabem dentro dessa sprint, eu acho que para a gente provar o nosso valor, a gente deveria começar por elas. Então, ele é o cara que faz isso. Aí, não, mas se você quiser essa, estourou um pouco. Qual item do sprint backlog, o backlog da sprint, das próximas 2, 3 semanas, o que você quer que a gente tire? É o cara que tem que dizer, não, isso aqui, entre todas essas, eu acho que essa aqui faz menos sentido, podemos deixar para a próxima.